Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas de diferentes áreas e segmentos da nutrição com entrevistas com renomados nutricionistas da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas nas redes sociais, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas e poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre um assunto muito amplo, né? O uso do probiótico na nutrição. E para isso, convidamos a doutora Renata Marciano, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Renata, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bom com você? Ótimo. Quero te agradecer, viu, o convite. É uma honra para mim estar aqui falando com você. É um orgulho ver você aí como nutricionista. Você foi meu aluno e é maravilhoso ver uma pessoa que é um exemplo como você aqui falando sobre a nossa profissão, que ela é incrível, nossa profissão que tem uma expressão de amor muito grande, e você faz isso com muito carinho, muita ética. Então, para mim é uma honra estar aqui, podendo conversar um pouquinho com você sobre isso e sobre probióticos, que é um tema que eu sou totalmente apaixonada. Eu fico muito feliz pelo seu aceite. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Renata Marciano. Ela é nutricionista, docente, fez especialização em saúde e nutrição infantil, com ênfase em gastroenterologia, tem mestrado em ciências aplicado à pediatria, doutorado em nutrição pela Unifesp, é pesquisadora, idealizadora e consultora científica, né, do e-commerce Probióticos On, que tem grandes variedades de probiótico, e o link está na descrição do vídeo. E bastante coisa, hein, doutora Renata? Parabéns. Graças a Deus. Obrigada. Começando um pouquinho o nosso bate-papo, dentre tantas áreas e segmentos que a nutrição nos propicia, né? O que te motivou a pesquisar e atuar com probióticos? Inclusive, isso foi o seu tema de defesa do seu doutorado, né? Sim. Desde a minha formação acadêmica, né, na graduação, eu já acabei indo para o caminho da gastroenterologia, né? Fiz a minha carreira ali, 10, 11 anos ali na Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, sempre voltado para essa área. Então, quando chegou na época do meu doutorado, o meu projeto de doutorado, ele teve esse envolvimento da microbiota intestinal, prebióticos e absorção de minerais. Na linha de pesquisa, na época do meu orientador, que era o Dr. Mauro Batista de Moraes, ele tinha uma linha de pesquisa muito ampla, com fibras solúveis, absorção de cálcio, de ferro, enfim, várias situações onde a gente avaliava a biodisponibilidade de minerais e tudo mais. Eu participei de vários projetos de pesquisa envolvendo esse tema, e o meu doutorado, então, eu avaliei a absorção de ferro, o efeito, na verdade, né, dos prebióticos na absorção de ferro. E foi incrível, né? A gente pôde perceber aí alterações interessantíssimas aí na microbiota, como é que eu digo, ali na morfologia do intestino, né, nas vilosidades, aspectos muito interessantes sobre a absorção de ferro foram vistas na minha tese de doutorado, né? Consegui publicar na British Journal Nutrition, que é uma revista britânica, né? E desde então, nessa época do doutorado, nós sempre discutíamos, sempre em reuniões de pesquisa, tudo, já falávamos, né, da microbiota, sobre a obesidade. Teve a publicação do artigo que mostrou o transplante de microbiota, né, de ratos que eram ratos obesos, né, com uma alimentação aí de cafeteria, comendo gordura, açúcar, etc. E na transferência dessa microbiota, os ratos que eram eutróficos, né, que eram normais aí em peso, eles realmente desenvolveram a obesidade. Isso foi uma coisa que deixou todo mundo todo mundo muito atento à microbiota intestinal, já meados aí 2010, 11, 12, e eu vejo que de lá para cá a ciência não para, né? A gente tem, se a gente for buscar hoje, assim, no PubMed, fazer uma busca de microbiota, você tem já um monte de artigo agora 2021 publicado.
Então, eu costumo falar que a comunidade científica está debruçada sobre a microbiota, considerando que o intestino é um órgão linfóide, é um órgão, né, produtor de anticorpo, que modula a resposta imunológica e que tem essa comunicação, né, com o sistema como um todo. Então, é o eixo intestino-cérebro, o eixo intestino-fígado, intestino-pele, intestino-pulmão. Então, são coisas assim que tá vindo com uma força muito grande, né? Então, assim, não tem como, né? Não tem como parar de estudar, cada dia é uma coisa nova. Parece que a gente nunca vai findar esse tema, né? Ele é infinito, na minha opinião, né? Vamos ver os próximos... Sempre vai surgindo algo a mais para dar um plus, né? Exato. E a doutora criou-se o e-commerce, o Probióticos On, né, que tem uma variedade imensa de probióticos prescritos pela própria doutora. Mas como foi esse processo de desenvolvimento e escolha das cepas e suas muitas combinações da probiótico On? Isso. Então, a literatura traz muita informação sobre probiótico em diversos desfechos clínicos. Então, assim, a gente vê estudos sobre cepas probióticos, vamos supor, na redução do colesterol, no controle da síndrome do intestino irritável, na obesidade, enfim, diabetes, depressão pós-parto, infinito, né? Então, na verdade, a escolha da cepa surgiu da necessidade que eu mesma, como nutricionista, eu estava percebendo que precisava de mais buscas. Então, assim, com o advento da pandemia, eu pude começar a voltar a fazer atendimentos, fiz atendimentos online, e eu fiz atendimentos na minha carreira aí, 7, 8 anos da carreira, eu fiz atendimento em consultório, mas devido à docência, tem um tempo já que eu não venho atendendo, até pela administração do tempo e tudo mais. A minha dedicação em pesquisa e docência, ela é integral. Mas com a pandemia, com essa história da gente ficar aqui online, eu consegui voltar a fazer alguns atendimentos e eu vi que estava faltando no mercado, né? Eu comecei a buscar isso, porque, assim, mais do que nunca eu vejo a importância da prescrição de probióticos. Então, eu comecei a buscar e eu vi que não tinha nas farmácias aí que a gente frequenta, não tem dessa forma que eu buscava, para redução do colesterol, para trabalhar a obesidade, para trabalhar a desbiose, com essa questão da indicação, né, do desfecho esperado. E os artigos, quando a gente busca, claro que tudo é uma caminhada aí de amadurecimento da ciência, mas muitos estudos já são estudos clínicos, randomizados, duplo cego, controlado por placebo, então, assim, envolvendo, né, seres humanos e amostras interessantes com resultados positivos. Então, a minha questão é por que a gente não vai colocar isso, né? Porque a ciência sempre trabalha a necessidade de uma padronização, né? Isso é ciência, padronizar todas as coisas. Porém, a gente está falando de microbiota, que é um universo que não tem muito padronização, não tem como padronizar. A microbiota, ela é individual, ela se forma desde a infância, desde o nascimento, o tipo de parto já influencia a microbiota, se houve aleitamento materno ou não, como é que foi ali até o segundo, terceiro ano de vida da criança, a alimentação. Então, tudo isso faz com que cada um tenha uma microbiota única. Então, não adianta a gente querer esperar chegar num ponto onde tudo vai ser completamente padronizado. Então, nós estamos falando de um produto que é o quê? É um produto seguro para a saúde, principalmente quando a gente fala de lactobacilos e bifidobactérias, a gente já sabe que são extremamente seguros, são considerados seguros, com benefícios já claramente estabelecido na literatura sobre a barreira intestinal, a melhora da barreira intestinal, modulação do sistema imunológico. Então, existem algumas respostas que a gente tem já um domínio muito grande, podemos sim afirmar, né? Agora, sobre esses desfechos, são incríveis os trabalhos. Então, assim, eu usei trabalhos com uma amostra que seja interessante, representativa, com resultados significativamente estatísticos, mas que realmente mostrem uma diferença, né? Não algo que sugere uma diferença, algo que mostre realmente uma diferença. E tem, né? Mas aí, como nutricionista, pesquisadora, etc., a gente tem que saber achar. A gente tem que saber lapidar, a gente tem que saber pegar esses artigos. Então, eu quis, assim, na Probióticos On, prestar esse serviço aos meus colegas, à classe dos nutricionistas. Prestar esse serviço, então, fazer essa ponte de informação entre
o que é ciência e o que é assistência. É trazer a assistência nutricional. Quando a gente está atendendo um paciente, a gente quer ajudá-lo. A gente está nessa área assistencial. E o nutricionista, ele deve se atentar durante a sua consulta com o seu paciente na prescrição de probiótico. Como ela deve ser feita? De quantidade? Como é que deve ser essa descrição de cepas? Então, de forma geral, na nossa assistência, no atendimento em consultório, a prescrição, ela tem que envolver sempre o gênero e a espécie, né? Pelo menos o gênero e a espécie. Muitas vezes também a gente tem uma subespécie, né? Uma cepa específica que a gente pode determinar também, mas geralmente a gente trabalha, por exemplo, Bifidobacterium breve. Então, a gente está falando do gênero e a espécie e usar a dosagem da prescrição em unidade formadora de colônia. Então, geralmente, para um efeito significativo, a gente tem que usar no mínimo 1 bilhão, que é 10 elevado à nona potência, no mínimo, então, 1 bilhão de unidade formadora de colônia. E a literatura mostra uma importância muito grande quando a gente faz uma combinação de cepas. O probiótico, às vezes, sozinho, isolado, ele não mostra resultados tão concretos e positivos quanto a equipe de probióticos. Quando a gente faz uma equipe, eles trabalham juntos ali e conseguem atingir o alvo já esperado. O interessante da palavra probiótico, né? Quem for levar o pé da letra, é a favor da vida, né? Isso, ou seja, a favor da vida. Já está no nome, né? Ou seja, só tem algo maravilhoso a desenvolver, né? Sim. A obesidade atualmente é considerada um problema de saúde mundial, pela Organização Mundial da Saúde. Né? Todos os continentes, todas as culturas e os povos têm essa população que sofre de obesidade, né? E a obesidade ela acaba desencadeando vários fatores nada favoráveis para a saúde, né? Como o uso dos probióticos auxilia no tratamento da perda de peso? Como que pode auxiliar? Na perda de peso. A gente tem que entender que o maior modulador da microbiota intestinal é a dieta, é a alimentação. E a gente sabe que a obesidade ela é uma doença crônica e multifatorial. Então, existem ali, entre os fatores que desencadeiam a obesidade, comportamental, ambiental, genético, metabólico, hormonal. E a gente vê hoje, então, uma importância da microbiota nisso. O que a gente tem aprendido através dos testes de sequenciamento, né, do DNA da microbiota? É possível, então, conhecer a microbiota do paciente. Quando a gente avalia a microbiota de pacientes que estão em obesidade, a gente percebe um perfil de microbiota muito obesogênica, pró-inflamatória, e a gente sabe que esse perfil desses filos que acabam ficando extremamente desequilibrados, que é uma desbiose, né? A desbiose nada mais é do que o desequilíbrio entre bactérias benéficas e patogênicas, né? Então, eles começam a ficar nesse desequilíbrio com um perfil muito mais obesogênico, e são bactérias que são, então, você está alimentando aquelas bactérias. A microbiota que nós temos hoje, ela é resultado do estilo de vida que você leva. Então, se você toma remédio de uso contínuo, se você usa antibióticos com frequência, né, por infecções de repetição, se você tem uma alimentação rica em gordura saturada, gordura trans, açúcares, se você não consome fibras, não consome frutas, verduras, legumes, compostos bioativos, então tudo isso faz você reflete na sua microbiota. A microbiota é um retrato dos seus hábitos, né? Condições de estresse, falta de sono, né? Sedentarismo traz uma microbiota que leva a muito mais processos inflamatórios e obesogênicos. E a gente sabe que as bactérias, elas são campeãs em se adaptar e manter a sua sobrevivência. Elas são campeãs nisso. Cada vez que eu estudo microbiologia, a gente vai falando de adaptação, a gente fala, gente, como que elas são espertas, né? Então, nessa adaptação, elas sinalizam o cérebro e te falam, olha, vai lá comer aquele fast food, vai lá comer aquele lanche, vai lá comer aquela batata frita, vai lá comer aquele chocolate. E a pessoa acha que é só uma questão comportamental. É claro que é. Claro que hábitos alimentares é uma coisa que a gente está ali fazendo todo dia, aquilo tem uma influência absurda sobre a gente, mas também há uma sinalização por parte da microbiota ao cérebro, falando
coma isso ou coma aquilo. Ela quer sobreviver. E se você muda a sua alimentação, se você começa a consumir esses alimentos saudáveis que eu citei, as frutas, verduras, legumes, grãos integrais, enfim, se você entra nesse lado de uma alimentação saudável, você vai aos poucos ter uma alteração nessa microbiota. Só que até você conseguir essa alteração é uma guerra ali de gangues, porque você precisa que uma se fortaleça para que a outra seja suprimida. E esse processo é muito complicado, porque elas competem por espaço ali dentro do intestino, elas competem por nutrientes. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho força de vontade. Espera aí, tenho N situações acontecendo. E entre N situações, uma delas eu posso te dizer que pode ser a sua microbiota intestinal, né? Então, a literatura ela vai para um lado onde ter o prazer, tentar o máximo possível uma microbiota saudável, vai contribuir, então, sem dúvida, para uma qualidade de vida e uma perda de peso saudável, né? Juntando com todas a atividade física, mudando os hábitos, mas essa força a mais, sem sombra de dúvida, no sucesso do emagrecimento. Agora, especificamente, algumas cepas, algumas espécies, gêneros e espécies de bactérias estão melhor relacionadas à perda de peso. Então, já nos trabalhos clínicos, né, duplo cego, controlado por placebo, muitas vezes os grupos ali divididos, né, realmente, às vezes não são orientados sobre uma alimentação, simplesmente recebem aquele probiótico ou placebo. Então, para quem não sabe, o placebo é um suplemento que a pessoa está tomando, ela não sabe se ela está tomando o probiótico ou se ela está tomando uma cápsula ali que não tem nada. Então, ela não sabe, porque a gente sabe que a cabeça da gente, às vezes, pode influenciar, né? Então, na verdade, duplo cego nem a pessoa sabe o que ela está tomando e nem o pesquisador também não. Então, se eu for fazer uma pesquisa, de repente eu vou ofertar ali uma cápsula e nem eu sei se ali tem probiótico ou não. É uma terceira pessoa que tem que saber. Então, isso é o rigor científico que eu falei, a importância daquela pesquisa não sofrer influência, né, nem do pesquisador e nem do próprio paciente. Então, nesses estudos, o que a gente percebe? Né? Que cepas específicas são muito eficazes para contribuir na redução de gordura corporal e na redução do percentual ali de gordura do abdominal. E a gente sabe que essa gordura abdominal é aquela gordura que ela é extremamente inflamatória e está relacionada ao desenvolvimento de risco, né? Aumenta o risco de doença cardiovascular, que é o quê? É o infarto, hipertensão, acidente vascular cerebral, que é o AVC, então, problemas de ateroscleroses, né? Então, e a gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas estão ali no ranking, né? Entre as que mais levam a óbito no mundo, né? Então, isso está decorrente, sem dúvida, da obesidade e dessa obesidade abdominal. Então, como é que esses probióticos trabalham? Eles modulam essas respostas inflamatórias, eles reduzem esses processos inflamatórios do tecido adiposo, eles atuam retardando o esvaziamento gástrico, então isso dá mais saciedade, a pessoa ela se sente satisfeita mais tempo, então naturalmente ela vai ter menos fome. Ele atua na liberação de GLP-1, que é um hormônio gastrointestinal que reduz a velocidade de absorção de glicose, o trânsito ali fica um pouquinho mais regulado, para uma absorção mais lenta. Então, isso é muito favorável, por exemplo, na diabetes tipo 2, é favorável no controle da saciedade, a pessoa ela fica menos interessada em ficar beliscando, e os resultados são incríveis. Então, assim, não é ou não são 2 trabalhos, são vários trabalhos clínicos, randomizados, duplo cego, controlado por placebo, mostrando um benefício nesse sentido. E tem muita lógica. Isso que eu estou te falando, desses benefícios que eu citei, esses mecanismos já estão bem descritos na literatura. Então, obviamente, haverá um auxílio, sim, na redução de peso. Agora, sim, não adianta querer tomar o probiótico e querer churrasco o dia inteiro, bebida alcoólica, ou ir lá naquele fast food. Tem que ter essa associação, né? sim. Mas assim, não é naturalmente milagre, ele né? vai agir É um dessa forma. trabalho em conjunto. Exato.
né? Que às vezes as pessoas nos ouvem querendo saber de um milagre, né? Assim, uma varinha de condão que realmente traz um milagre. Interessante é essa guerra de bactérias que tem, né? As boas Sim. e as ruins, aquela que tiverem grande população é a que sobrevive. Por isso a necessidade da suplementação de probióticos, né? Isso, deixa eu te falar uma coisa interessante. Quando a pessoa tem mais bactérias patogênicas ali na microbiota, essas bactérias patogênicas não permitem que bactérias benéficas liberem, por exemplo, trabalhem na produção de neurotransmissores, como é o caso da serotonina. Então, a serotonina é um neurotransmissor que leva a bem-estar, prazer, tranquilidade, coisa que às vezes está faltando tanto, né? A gente busca muito isso, né? Quantas pessoas, né? Quantas mulheres no período de TPM, por exemplo, né? Buscam o seu chocolate, porque indiretamente ali está buscando a serotonina, está buscando o triptofano, que é um precursor. Então, assim, quando a pessoa tem esse desequilíbrio, com essa alimentação tão ruim que eu citei, etc., ela não consegue produzir. Então, neurotransmissores que vão regular o humor. Então, são pessoas que às vezes estão mais irritadas, estão com, não conseguem render nas suas atividades, está sempre ali desmotivada, mais irritadiça. Então, isso tudo pode ser o intestino influenciando. Diversos estudos que a gente percebe que fala que o intestino é o segundo cérebro, né? Ou seja, né, ele direciona muitas atitudes e comportamentos do nosso corpo, né? Também tem a disbiose, que acho que eu ouso dizer que é onde as pessoas mais procuram probióticos, né? Que é um problema de saúde que acomete muitas pessoas, né? Pelo baixo consumo de fibras na alimentação, o grande uso de laxantes, o grande consumo de antibióticos, e isso acaba a longo prazo prejudicando a microbiota intestinal, né? Como o uso de probióticos ajuda esses pacientes com disbiose? Eles vão vai recolonizar, vai fazer uma recolonização, porque, assim, por exemplo, o uso de antibióticos, ele vai como uma bomba ali no intestino, ele destrói bactérias benéficas e patogênicas. Outros remédios, por exemplo, remédios inibidores de bomba de próton, muito usado na gastrite, omeprazol, lansoprazol, esses remédios são ótimos para ter um começo, meio e fim, um tratamento médico, prescrito pelo médico, acompanhado, né? Muitas vezes a pessoa, ela não acompanha, ela vai, ela compra, ela toma aquilo de qualquer jeito, ela prolonga o tratamento, ela nem consulta, às vezes, o profissional. Então, assim, ele é um causador de desbiose, aí, como você falou, alimentação incorreta, né? Uso de muito conservante, então, os alimentos ultraprocessados. O que é um alimento ultraprocessado? É um alimento que tem uma adição ali de sal, de açúcar, de conservante, é uma lista, a lista de ingredientes você vai ler é uma bula, né? Não é um... Você fala, gente, o que é isso que eu estou comendo? São, né, uma bula ali química que você vai lendo e dá um susto na gente e realmente leva uma desbiose, porque tem gente que só come isso. Tem gente que só desembala, né? A pessoa não descasca nada, ela só desembala, ela tira do freezer, põe no micro-ondas, então assim, ela não tem ideia do que ela está ingerindo de xenobióticos, né? Xenobióticos são, assim, substâncias estranhas ao nosso corpo. Então, isso gera inflamação, inclusive, desbiose. Então, realmente, o probiótico vai recolonizar, vai trazer essa força que precisa entre essa guerra interior que tem entre as bactérias patogênicas e as benéficas. Então, é uma força a mais aí para competir por espaço. Inclusive, por exemplo, tem muitos trabalhos trazendo o uso de probióticos para quem tem Helicobacter pylori, porque essa bactéria ela está ali no estômago e ela é extremamente resistente e ela é difícil de erradicar, né? Precisa usar ali uma combinação de antibióticos por um tempo prolongado e muitas vezes não erradica, tem que fazer de novo o tratamento, então isso aumenta muito mais a desbiose e pode fortalecer essa H. pylori. Essa H. pylori ela precisa de bactérias atrapalhando ela ali, ela precisa de alguém que faça essa competição com ela. Então tem muito trabalho aí mostrando o benefício de uso de probióticos para quem tem gastrite por Helicobacter pylori, que é uma coisa importante. Lembrando que é uma bactéria que pode levar câncer, né? Câncer de estômago, então não pode brincar, não pode conviver com isso e como se estivesse tudo bem, precisa realmente tratar, né? E aí, muitas vezes, o probiótico ele é um coadjuvante, né? Ao tratamento medicamentoso prescrito pelo médico.
Por exemplo, existe alguma situação clínica em que o uso de probióticos não é recomendado ou não pode ser utilizado? Por exemplo, pacientes imunodepressivos ou que está em tratamentos assim invasivos, né, muito prolongados? As bifidobactérias e os lactobacilos são bem seguros nesse sentido. Você não vê artigos falando de complicações, porque ele tem essa característica de ser seguro, de não fazer a translocação bacteriana. A translocação é quando a bactéria ela sai ali do intestino e ela cai na corrente sanguínea. Então, essas bactérias são bem seguras. A única coisa que a gente fala sobre os pacientes que são imunodepressivos, imunossuprimidos, é que a importância dessas bactérias é realmente estimular o sistema imunológico, fazer uma ação que deixe o seu organismo pronto para te defender, num equilíbrio correto nessa defesa. Então, se a pessoa tem alguma patologia de base, por exemplo, ela está fazendo ali uma quimioterapia e ela realmente ela está com todos os níveis aí de linfócitos, ela está com o que a gente chama de neutropenia, né? Essa pessoa não tem uma resposta imunológica, ela não tem células de defesa ali, então, assim, não vai ter esse efeito, não vai ter o resultado que a gente espera. Mas tirando isso, por exemplo, eu citei aqui a quimioterapia, mesmo pacientes com câncer, tem muito trabalho com probióticos com esses pacientes, porque assim, se ele tem uma imunocompetência, ele está competente imunologicamente, o probiótico vai sim ser muito útil. Então, o probiótico ele é usado muito assim, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, até pensando como uma base, um coadjuvante para prevenir infecções hospitalares. Tem trabalhos mostrando, por exemplo, o probiótico com pacientes internados com Covid, mostrando uma melhora na resposta. Então, é um trabalho que eu quero trazer para vocês ainda, trazer na forma de podcast, trazer, como é que eu falo? Publicação, né? Posts importantes, porque há publicações extremamente recentes mostrando benefícios do uso do probiótico. Até no pós-Covid, né? Porque, assim, a pessoa, ela fica muitas vezes com algum nível de sequela, né? Queda de cabelo, a pessoa fica com crise aí de diarreia seguido de constipação, que é bem típico da desbiose, e isso é muitas vezes devido ao tratamento realizado pelo paciente, né? As coisas. Ainda bem que os estudos, né, sempre continuam, né? E como deve ser orientado o paciente o consumo e armazenamento? Porque, queira ou não queira, são organismos vivos, né? São cepas vivas, Sim. né? Como é que deve se armazenar? Existe alguma condição que inibe ou interfere a eficácia do probiótico? Então, os probióticos, no caso da Probióticos On, os meus produtos, eles são liofilizados. Então, eles estão ali vivos, mas eles estão inativados, e com isso eles têm uma garantia ali de sobrevivência e de ação dentro do prazo de validade, né? Que a gente coloca, ele está garantido. A gente solicita que o paciente mantenha na geladeira só para dar uma certeza a mais, porque eu sim estou dizendo que são micro-organismos vivos, então conhecendo microbiologia, a gente sabe que mantendo em uma temperatura mais baixa, como é o caso da geladeira, a gente paralisa qualquer possibilidade de reação metabólica, enzimática que ele possa ali querer fazer. Então, a gente garante um pouco mais. Mas eles têm segurança quanto a isso. Tem paciente que fala assim, mas eu posso pegar o meu produto porque eu vou levar, vou viajar, posso colocar na bolsa? Pode, claro que pode. É que realmente se colocar na geladeira é um plus, né, de segurança, mas ele é liofilizado, né, então encapsulado e ele tem uma liberação entérica. Então ele passa intacto ali pelo estômago, para ele não ter nenhum tipo de ação do ácido clorídrico, e ele vai ter a liberação na região de ação dele ali, no intestino. Então a gente fala que são cápsulas gastroresistentes e com liberação entérica, que é no intestino. E sobre, assim, o melhor horário de tomar, a literatura, esses grandes artigos que eu cito aqui, que eu estudo, muitas vezes eles não relatam o horário de tomar. Ou seja, ele está vivo, você vai ingerir em qualquer momento do seu dia, você vai implantar aquele micro-organismo ali no seu intestino. Outros estudos falam sobre ingerir antes de dormir, para deixar essa colônia, né, as colônias fazerem efeito durante a noite, no período de repouso, e colonizar o intestino, né? Eu oriento dessa forma, para tomar antes de dormir,
Mas realmente, assim, se a gente for pensar no metabolismo dessas bactérias, você tomar, por exemplo, no café da manhã uma cápsula de probiótico, o alimento é o estímulo da microbiota. Então, assim, ela já tá, ela é resistente a todas as ações enzimáticas, ela não sofre ação nem dos sais biliares, nem das enzimas que vêm ali do pâncreas, ela não sofre essa ação. Então, desta forma, eu não vejo por que também não tomar com alimento, eu não vejo muito esse problema. A única coisa importante é cuidado com o álcool. Então eu vou tomar o probiótico aqui com um copo de cerveja, um cálice de vinho. Aí cuidado, porque é um álcool, né? Vai saber ali se não vai ter alguma ação, se não pode, de repente, matar algumas bactérias, né? Então, não, né? E também bebida muito quente. Vou tomar aqui um chá fervendo, assim, agora que tá friozinho, né? Um chá fervendo com aquele probiótico. Também, muitos probióticos não toleram, né, a temperatura do nosso corpo é de 36 graus e meio, e eles adoram, né, porque eles são mesófilos, eles gostam de temperaturas medianas, que é a temperatura do nosso corpo. E aí você toma com uma bebida fumegante, aí também eu não recomendo. Mas tirando isso, é tranquilo. Quais foram os primeiros feedbacks que a doutora recebeu com os produtos da Probióticos On? Eu vou te falar que é uma alegria falar isso, porque eu tive muitos feedbacks já. Olha, um dos feedbacks, assim, eu tive alguns, né? Mas, por exemplo, eu tenho um produto que ele trabalha na redução da gordura abdominal, que a pessoa compra passa aqueles 30 dias, ela vai lá e compra tipo mais 3, assim. A literatura fala que geralmente são 12 semanas para um efeito interessante, né? 12 semanas. Então são 3 meses. Então, assim, é muito comum a pessoa compra, depois ela volta, me dá o feedback e compra mais porque ela percebe realmente em medidas, pegando a fita métrica ali, que reduz essa gordura abdominal. Então, isso é incrível. E a gente lê, a gente sabe, mas quando a pessoa fala, eu sei, cada vez que eu ouço, eu fico assim, boba, você fala, não acredito, como essas bactérias são lindas, né? Que é o feedback incrível. que move o pesquisador, né? A doutora, como uma grande pesquisadora, vê esses feedbacks assim, batendo com a ciência, te deixa muito feliz, né? Aí eu tenho um outro feedback que é uma coisa rápida também, que é a parte da pele. Eu tenho um produto que chama On Skin, que é para eixo intestino-pele. Então, eu já tive feedback, olha, minha acne melhorou, minha pele tá outra. Então, esse feedback eu tive também, maravilhoso. Pessoas que têm uma tendência ao intestino mais diarreico, um padrão evacuatório mais diarreico, na hora, assim, é coisa de uma semana, já tem uma melhora absurda. Né? Eu tenho uma cliente que ela tinha um problema de diarreia constante e muitas vezes ela tinha queda de pressão durante, né, enquanto ela estava ali, ela tinha quedas de pressão, às vezes desmaiava, então esse problema acabou, assim, ela vai tranquilamente agora, então, assim, incrível isso, né? A única coisa que eu acho interessante ressaltar, né, bem sinceramente, quando a pessoa tem constipação intestinal, prisão de ventre, a pessoa quer tomar o probiótico e quer realmente que os problemas acabem. Mas é muito importante aqui dizer que constipação crônica funcional precisa ser tratada também com fibras. As fibras, a gente não pode esquecer esse lado. Então, não adianta querer também falar que a bactéria vai ali melhorar e a pessoa vai conseguir ir no banheiro. Precisa ter fibra, precisa comer vegetais, precisa ter ingestão de líquido, né? Tomar bastante água para fazer o efeito. E aí sim, o probiótico vai associar a todo esse benefício e o resultado vai ser incrível. Então, esses são os maiores feedbacks. Eu tenho feedbacks em redução de colesterol também, de depois de 3 meses fazer exame ali, realmente perceber a redução. Então, assim, é maravilha, né? Se alguém estiver nos escutando aqui e tiver usado, não deixa de dar os feedbacks para mim, que eu fico muito contente. São esses feedbacks que acabam moldando o pesquisador, o profissional, a criar até novos, né? É um projeto novo ainda, né? Vai ter muitos planos ainda mais para frente. Temos sim, muitos planos. Buscando um pouco a história dos probióticos, como grande estudante, pesquisadora do assunto, como foi esse processo da ciência e pesquisa dos probióticos na nutrição para chegar nos resultados que temos hoje? Então, eles perceberam, né, que
pessoas que tinham bactérias patogênicas, por exemplo, um exemplo claro é a Clostridium difficile, que é uma bactéria que leva a um quadro de diarreia refratária, que a gente chama, que é uma diarreia muito persistente e que nada consegue tratar. Às vezes a pessoa está ali internada no hospital há muito tempo, por outros motivos até, às vezes, por exemplo, uma broncopneumonia, está ali internada, tratando aquilo, e ali ela começa a desenvolver uma diarreia, e aí isso é uma desbiose muito forte, e muitas vezes isso pode levar o paciente a óbito, que a diarreia leva a um quadro de desidratação, e às vezes isso pode ser muito agudo, né, e levar aí a falência múltipla de órgãos. Então começou a ver, assim, que, por exemplo, com transplante de microbiota, esse problema, eles verificam, assim, uma efetividade absurda. Transplante de microbiota é quando realmente transplanta a microbiota de um paciente que é saudável para um paciente com um quadro desse, por exemplo, e realmente eles percebem que cessa o problema. Você colocou diretamente ali uma microbiota, que é o que eu expliquei aí das equipes de bactéria, e o problema acaba. Então, isso é um problema que a diarreia é uma coisa que parece, né? Talvez vocês não saibam, mas assim, leva à mortalidade de crianças, né? A gente ainda tem esse problema de mortalidade por diarreia aguda no Brasil. É uma complicação dentro dos hospitais. Para quem já atuou com nutrição clínica, sabe o quanto é difícil lidar com isso. Então, esse advento da transplante de microbiota é uma coisa que veio assim revolucionar, e com isso, também com a tecnologia avançando, onde a gente pode conhecer a microbiota hoje com os testes de análise de sequenciamento genético. Então, se a gente pensar em meados ali da década de 90, não existia isso. Primeiro nós conseguimos mapear o genoma humano, né? E depois, com passar esse avanço, nós agora conseguimos mapear esse sequenciamento genético, né? Então, de DNA da microbiota. Então, isso é uma coisa que veio revolucionar e trazer respostas. Por isso que a gente está aí realmente, a gente está questionando, será que eu consigo trabalhar uma diabetes tipo 2, uma resistência à insulina, com transplante de microbiota, se eu consigo melhorar aí um perfil de obesidade, como você falou, obesidade é um problema de saúde pública, né? Tem artigos que chamam a obesidade de pandemia. Então, será que eu consigo, modulando essa microbiota, um transplante de fezes, eu vou chegar nesse nível ainda de fazer a pessoa reverter o peso, né? Enfim, pessoas também que já fizeram, por exemplo, cirurgia bariátrica, após algum tempo de cirurgia bariátrica, quando perde o peso e houve mudança dos hábitos alimentares, a gente percebe uma mudança também de microbiota absurda desse antes e depois. Antes da bariátrica e depois, quando já perdeu o peso, muda tudo, né? Então, a gente começa a ver que está tudo ligado, né? Bom, nós temos também hoje, né, hoje atual, e também pensando que no futuro a gente vai ter respostas bem interessantes em relação à doença de Parkinson, o Alzheimer. Eles percebem assim que antes dos primeiros sintomas clássicos de Parkinson, a pessoa já tem uma microbiota bem típica. Então, eles já estão vendo que há um padrão, uma coisa parecida na microbiota dos pacientes com Parkinson. Pacientes com Parkinson, eles têm uma alteração ali, né, de algumas proteínas ali no cérebro, algumas alterações importantes, estruturais, inclusive, e um dos problemas que eles têm é uma constipação muito grave. E aí, quando vai avaliar a microbiota, a gente vê que há um padrão ali de microbiota. Outra coisa é o autismo. Então, a gente já vê também quem tem transtorno do espectro autista ficar muito mais calmo, mais tranquilo após um transplante de microbiota. Então, a partir daí já começa a vir um monte de estudo com prebiótico, probiótico no transtorno do espectro autista. Deixa eu ver o que mais. O Alzheimer também. Então, assim, em ratos, né? Muita coisa que eu estou falando aqui que eu estou citando é praticamente em humanos. Mas, por exemplo, o Alzheimer, a gente vê em ratos situações assim, moléculas ali encontradas, liberadas ali pela microbiota nesses ratos, são encontradas no hipocampo do rato, no cérebro. O hipocampo é a região ali responsável pela memória. Então, comprovando mais uma vez o eixo intestino-cérebro, né? Então,
os estudos estão a todo vapor indo para esse lado. À ciência e aos pesquisadores, né, que não Exato. sempre estão instigando, vendo novas situações, né? É, Maravilhoso. Gente, eu queria agradecer maravilhoso. muito a participação da doutora Renata Marciano. Para mim, está sendo um orgulho muito grande, porque ela foi a minha professora na minha graduação, sempre muito simpática, atenta com os alunos. Eu fico muito grata de ter dividido um pouco esse universo de probióticos, né? Que nada mais é que a favor da vida, né? Ou seja, tantas utilidades que ele tem na saúde, na prevenção, no tratamento. É muito rico esse tema. Sim. Obrigado por compartilhar. Eu quero agradecer de coração. Obrigada pela oportunidade de me permitir falar aqui da Probióticos On, falar de ciência, falar de ética de verdade, né? Porque realmente a gente está numa época que todo mundo quer falar sobre tudo sem nenhum tipo de embasamento. Isso é muito triste, muito preocupante, né? O que isso pode impactar na saúde da população. Então, obrigado por todas essas oportunidades. Isso aqui, para mim, tem um valor imenso e quero te parabenizar, viu, por esse canal. Você faz aí você contribui, né, para a equipe de nutricionistas, para os alunos, né? A gente sabe o quanto os alunos de nutrição precisam desse direcionamento, eles se inspiram em você, se inspiram no seu canal para conhecer mais da nossa profissão. E para você também, que não é da área, né? Às vezes não é da área da saúde, está aqui assistindo a gente, está assistindo o seu canal, está aprendendo de nutrição, né? Com uma forma comprometida e com a ética, né? Enfim, então só te agradeço. Muito obrigada, viu, Paulo? Obrigado a você, viu? Tchau. Tchau, tchau.